Muito boa noite, amigos. Imensa alegria juntos novamente sobre as reflexões que faremos acerca do Evangelho de Jesus, explicado à luz da doutrina espírita. Nessa noite a incumbência é para falar de algo que toca fundo a nós todos, né? Porque quero crer que todos nós nos consideramos homens de bem, boas pessoas. E, portanto, vamos buscar no Evangelho de Jesus, buscar também no corpo da doutrina espírita aquelas boas instruções que podem nos melhor conduzir nesse tema, né? Sempre um motivo de educarmos-nos, sempre um motivo de aplicarmos em nós aquilo que nós temos tido a oportunidade de conhecer. Portanto, como gosto sempre de fazer, convidar a todos a voltar no tempo de Jesus, sentir novamente aquelas vibrações de amor, de paz, e lembrar de uma passagem clássica, na qual, dizem os evangelhos, havia um homem rico. Era um jovem, mas vamos dizer assim, um jovem senhor rico, líder religioso, tinha grande influência, tinha propriedades, tinha rebanhos, e exercia inclusive o papel já de banqueiro, guardando recursos dos demais, transformando aquilo em riqueza para si e para os outros. Mas ele vivia muito incomodado com o fato de que havia uma grande dissensão religiosa entre as tribos de Israel. E ele, que já ouvira de longe a mensagem do Cristo, que se espalhava, queria muito se aproximar de Jesus para beber próximo dele, daquela fonte, daqueles ensinamentos que transformavam o mundo, no anseio que ele tinha de pacificar o entendimento entre as tribos de Israel. E é assim que ele, se aproximando de Jesus e dos seus mais próximos, percebe-se assim um pouco quanto que deslocado, porque ele se achava muito, e percebe então aqueles homens com um caráter muito humilde, e ele, em decorrência da sua natural riqueza, trazia traços de uma certa ostentação, ainda que ele se esforçasse de estar de formas discretas. E ele faz uma pergunta que vai então a Jesus, e fica para a posteridade a nós todos, creio que muitos conhecem, quando ele se dirige a Jesus e fala assim: bom mestre, o que devo fazer para herdar o reino de Deus? Jesus, que não perdia nenhuma oportunidade de bem ensinar, diz primeiro a eles assim: por que me chamas bom? Bom é somente Deus, nosso Pai que está no céu. Desenrola-se daí a famosa lição ao jovem mancebo, que ensina sobre o desprendimento dos bens materiais, que não tem nada a ver com o que nós vamos falar essa noite. Mas eu quis fazer essa ligação a esta primeira frase de Jesus, porque tudo que o mestre dizia e fazia era ensinamento. E ali ele marca um ponto muito importante a nós todos, a de que nós não somos bons. Ele deixava claro ao homem na terra que nós todos ainda não somos bons. E ele dava como referência de bondade o Pai que está no céu. Ora, trazendo isso para a reflexão da noite, acho uma lição que não pode passar desapercebida. Nós tendemos a nos colocar e nos acharmos na posição de boas pessoas. Muitos, inclusive, consideram que não faço mal a ninguém. E a gente vai encontrar, dentro da doutrina espírita, dentro do Livro dos Espíritos, algumas explicações que vêm corroborar essa explicação do mestre, que vem expandi-la, como assim é sempre com o Consolador prometido. Então,
naquilo que Jesus dizia àquele homem: não me chames de bom. Bom entre nós não há. Bom está no céu. Os Espíritos, então, vêm depois a nos explicar que, na classe dos Espíritos, que, vamos dizer assim, estão elegíveis à Terra, nós dividiríamos em 3 ordens. A terceira ordem, vamos colocar de baixo para frente, né? De trás para frente. A terceira ordem, a dos espíritos imperfeitos, seríamos nós. Depois os espíritos bons. E depois os espíritos puros. Ou, como nós gostaríamos também de dizer, perfeitos. Vejamos que há alguns conjuntos de caracteres que nos definem dentro desses grupos. E como nós gostamos de pensar que nós somos do grupo dos bons, das boas pessoas, das pessoas de bem, sem querer jogar água na fervura de ninguém e desanimá-los, mas eu queria explorar um pouco os conceitos que a doutrina espírita e que Jesus trazem a nós, porque quando a gente se conhece melhor e mais seguro é o nosso caminhar. Portanto, uma das características que definem os espíritos imperfeitos, a terceira ordem, que é latente em nós, é o fato de que nós temos a propensão ao mal. A propensão ao mal significa dizer que em nós ainda bate muito forte essas grandes imperfeições do espírito humano, filhas do egoísmo e do orgulho. Nós ainda somos muito alimentados por isso, nós nos atraímos por isso. Nós queremos fazer o bem, mas nós ainda temos uma propensão ao mal. Então, essa é uma das características. Existem outras características, como o predomínio da matéria sobre o espírito, como a incompreensão da realidade de Deus. Nós temos, assim, uma leve intuição do que é Deus. Isso classifica os espíritos na terceira ordem, a ordem dos espíritos imperfeitos. Na sequência, nós temos a ordem dos bons espíritos. Eu, pelas características que são descritas no Livro dos Espíritos, penso que eu estou na terceira ordem, né? Porque na segunda ordem dos bons espíritos há o desejo pelo bem. Já há uma compreensão maior sobre o que é Deus e há o predomínio do espírito sobre a matéria. Não vamos tratar da primeira ordem, porque vamos seguir assim uma cronologia do nosso desenvolvimento espiritual, né? Então, nós estamos na terceira ordem. Nós ainda não somos bons espíritos. Nós somos espíritos perfectíveis a caminho de nos tornarmos bons. Então, quando Jesus responde ao jovem mancebo, estaria ele respondendo a nós todos: calma, ainda há um caminho para você se considerar a mim como referência de vocês aqui na Terra como bom. Nós não podemos pegar a acepção literal das palavras, né? Mas o sentido é esse. Olha, aqui na Terra ainda não é o local dos bons espíritos. Muito bem. Então, tendo posto assim este quadro, né, de espírito imperfeito, bons espíritos e espíritos puros, Jesus traça claramente, e os espíritos confirmam, quer dizer, são os espíritos que trazem essa ordem, né? Jesus apenas diz que nós não somos bons ainda. Assim como ele diz que ainda não é na Terra o reino de Deus. Então ele mostra claramente que há uma lei determinada, lei de progresso. Olha, eu estou numa classe, numa ordem. Dentro dessa ordem existem N classes, nós não vamos perder tempo falando sobre isso. Quem quiser pode estudar mais a respeito. Mas é um desenvolvimento em sentido de progresso, porque esta é uma natureza humana, progredir.
E aí nós vamos encontrar uma outra expressão de Jesus, muito clássica também, quando ele diz, ao declamar as palavras de vida eterna, que nós devemos amar aos nossos inimigos, nós devemos querer o bem a quem não quer o mal, nós devemos orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Porque devemos fazer como faz nosso Pai e ser perfeito como perfeito é o nosso Pai, que faz nascer o sol sobre bons e maus e a chuva vir sobre justos e injustos. Então, aqui novamente uma medida de que a aquisição da bondade como uma natureza, como um automatismo moral, vai seguir um curso de um progresso. E Jesus, conquanto nós devemos entender essas palavras de que sejamos perfeitos, assim como perfeito é o Pai que está no céu, limitada à perfeição possível ao homem, porque se o homem fosse ser perfeito como perfeito é Deus, o homem se assemelharia a Deus, se honraria a Deus, e isso tornaria Deus não Deus. Muito bem, então, nessa linha lógica de raciocínio, aqui novamente a noção de que, indicando para a gente que há um caminho a progredir e indicando para a gente a necessidade de exercitarmos a virtude maior da caridade, porque amar o inimigo, se nós formos olhar o princípio da confirmação das leis, como Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo, pois que amar ao inimigo seria a sublimação disso. Inclusive, nos parece a nós, ainda imperfeitos que somos, algo muito antinatural, posto que o nosso coração bate um pouco diferente na presença de alguém que nós não temos assim, uma amizade, que nós sabemos que nos quer mal, que nos prejudica. Portanto, o exercício desta caridade maior é a condição necessária para nós atingirmos a perfeição. É isso que o Cristo quer dizer ao trazer essas palavras de vida eterna para a gente. E ele fala, amar aquele que nos ama, que mérito tem? Então, não é que nós não devemos amar quem nos ama, mas até os bandidos, os imperfeitos demais o fazem. E nós vemos isso. O convite é para que nós amemos para além das nossas capacidades, para que nós aprendamos a amar incondicionalmente, dominando as más tendências e avançando. Mas isso nos traz alguns desafios assim, filosóficos. Porque o que é o bem e o mal? Quem define o bem e o mal? Quem define agir bem ou agir mal? O que são virtudes boas e más virtudes? Essa é dita como fosse uma questão filosófica tratada como regra de ouro pelas grandes correntes filosóficas e religiosas. E o Cristo se manifesta em relação a isso. Nós conhecemos o que ele falou. Eu olho aqui, talvez nós estejamos em 30, 40. Cada um de nós deve ter tido uma formação, uma percepção entre o que é certo e o que é errado, entre o que é o bom e o que é o mal. Mas essa medida de valor nós podemos aplicar a todos nós. Disse-nos o Cristo. Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. E aí, um desdobramento dessa lição, porque essa é uma virtude quase que passiva, quer dizer, não faça. Mas há o complemento. Faça ao outro aquilo que você gostaria fizessem a você. Isso, então, traz a justa medida do que é certo e do que é errado, do que é o bem e do que é o mal, do que é bom proceder e o mal proceder. Bom, ainda assim, nós podemos pensar, como dito por Paulo, Espírito, no Evangelho segundo o Espiritismo, que
conquanto essas duas faces da mesma moeda estejam claras, a aquisição da virtude da caridade, ela pressupõe uma vontade ativa. Isso é muito claro quando a gente tende a pensar naquilo que eu disse bem no início. Nós gostamos de nos pensar como boas pessoas. Nós não fazemos o mal a ninguém. Mas e que bem nós professamos? Que atitude no bem nós experimentamos? Portanto, se a caridade é a virtude mais nobre, ela não pode ser apenas um desejo. Nós bem sabemos que a vontade é a potência primeira que impulsiona o conduzir-se do homem pela sua vida, mas não pode ser apenas um desejo de ser bom. Nós temos que agir no bem, efetivamente. É assim que Paulo, espírito de Paulo, o apóstolo, dentro da codificação, se manifesta. É necessário agir no bem, porque não agir no bem, você pode estar sendo negligente e você pode, muitas vezes, estar até colaborando para o mal. Mas é necessário, então, essa vontade ativa. E aí a gente tende a pensar que agir no bem, fazer o bem, deve nos impulsionar a grandes obras. Madre Teresa de Calcutá trazia um ensinamento profundo, mais ou menos nessas palavras. O homem é dado a crer que deve buscar uma grande obra de amor, que em verdade é direcionada uma missão, alguns poucos ombros fortes o suficiente para não envergarem perante as grandes obras de amor, dizia Madre Teresa. Ela, em verdade, nos convidava a pensar que o homem, então, deve procurar pôr grande amor nas pequenas obras do dia a dia. Há uma diferença imensa, porque percebendo-nos ainda imperfeitos e com a necessidade de agir no bem para adquirir essa virtude, percebendo que o que nos distingue entre o certo e o errado, nós precisamos agir. E essa ação deve ser vestida nas menores coisas, com grande amor. Eu sempre trago os meus livrinhos de reflexão e as minhas anotações, mas pouco recorro a eles. Mas nessa noite eu queria recorrer sim, e eu vou fazer uma leitura, se vocês me permitirem. Porque, em verdade, é tão profundo esse pensamento de Kardec que eu não ousaria tentar reduzi-lo à minha interpretação e às minhas palavras. Então eu vou passar a leitura do Homem de Bem, dentro do capítulo 17º, Sedes Perfeitos. Porque nós gostamos de pensarmos como os homens de bem. E nós precisamos entender o que é ser um homem de bem. Nessas pequenas ações que Madre Teresa nos convida a fazer com grande amor. Passemos à leitura. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem. Sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça.
Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes do que dos seus. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhes dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece em nada com a sua sorte nem com seus predicados pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Se, nas relações sociais, alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para os esmagar com seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Termina Kardec. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce por possuí-las estará no caminho que conduz às demais. Como nós vemos, se nós tentarmos vestir uma pessoa com essas qualidades, com esse comportamento, com este cumprimento de dever moral para com Deus, para com os irmãos, para com os colegas de trabalho, para com a família, para com a sociedade, para com o mundo, nós vamos praticamente encontrar um santo na Terra. E nós estamos falando apenas de um homem bom, um homem de bem. Nós não estamos falando de um santo homem. E estas são características que estão elegíveis a nós. Elegíveis a nós. É disso que Jesus falou. Por que me chama bom? Bom é só o Deus. Ora, o que vocês podem almejar agora é praticar a lei de justiça, de amor e caridade em toda a sua bondade. Transformar vocês próprios em homens de bem. Assim, eis a relação das coisas que nós temos que fazer. Cada um pense a respeito. Cada um conduza-se. Eu poderia falar também aqui, claramente, numa questão clássica que está em O Livro dos Espíritos, que é a resposta de Santo Agostinho Espírito, quando
quando trata sobre a perfeição moral, ele diz que toda noite, antes de dormir, ele inquire a si próprio, perguntando se fez o que podia ter feito da melhor forma possível, se ninguém tem nada a se reclamar como ele. Com coragem para perguntar e com coragem maior ainda para responder, porque é necessário conhecer-se primeiro. E é por isso que eu construí essa reflexão da noite, partindo dessa noção de que o Cristo nos mostrava que nós precisamos nos conhecer ainda primeiro, não como homens bons, para que com coragem nós possamos então vestir o nosso espírito com essas virtudes. Não por desejo, mas como ensinava Paulo, o espírito aqui na codificação, por vontade ativa, por trabalho, como nos ensinou Madre Teresa, colocando muito amor nas pequenas atitudes, porque essas atitudes que a gente leu são as atitudes da vida. São as provas do dia a dia, e nós precisamos disso. Lembrando da parábola do semeador, que a lei de Deus, o Evangelho, se assemelha ao semeador que sai por aí jogando as suas sementes, né? Algumas caem à beira da estrada, vêm os pássaros e o vento e as levam. Isso se assemelha muito a muitos dos homens, se assemelha muito a muito, é esquisito, mas se assemelha a muitos dos homens que ignoram completamente as leis de Deus, vivem como se não houvesse amanhã, vivem como se isso fosse uma bobagem, coisa de gente fraca. Pensar nas coisas de Deus, eu quero viver o mundo. Há também o semeador que lança a sua semente e cai sobre uma pedra. Ela até germina, mas não tem raiz profunda. E nas primeiras crises falta sustento e falta alimento para que ela cresça. Se assemelha muito aos homens que acham bonito a lei de Deus, falar das coisas de Deus, ouvir o nome de Jesus, mas é tão superficial como uma semente que cresce sobre a pedra. Não cria em si raízes profundas que possam edificar essas virtudes no coração. Porque vai precisar de coragem para fazer essas coisas todas, transformarmos-nos todos, né? O Luiz Eduardo falava aqui da reforma íntima. É necessário ter coragem para fazer tudo isso. E continuando na parábola do semeador, nós vamos encontrar então a semente que é lançada ao campo, mas que é sufocada pelas pragas, pelo mato, que se assemelha muito a nós que também conhecemos das leis de Deus, ouvimos falar do ensino de Jesus, mas deixamos com que as coisas do mundo sufoquem essas virtudes em nós, esse interesse em nós. E por fim, há aquela semente que é lançada em campo fértil, que se assemelha a todas as virtudes que encontram campo fértil em nossos corações e que vão nos encontrar, então, prontos para darmos esse testemunho e avançarmos nós na aquisição dessas virtudes. Virtudes que produzirão frutos, que serão dispensados, que serão multiplicados e que nos transformarão em homens de bem. Mas, para que não corra nenhum equívoco em nossos corações, de que nós devemos considerar tão somente as coisas do Espírito e esquecer totalmente as questões da matéria, devemos em tudo buscar o equilíbrio, né? Nem como os ascetas que pensam apenas, não, o corpo tem que ser martirizado para que o Espírito regozije-se e cresça. Ou os materialistas que nada querem do Espírito, querem saber de sugar tudo aqui e agora, no terra a terra. Evidente que nós queremos o equilíbrio, que nós queremos a predominância do Espírito, mas para nós, por misericórdia de Deus, é concedida a oportunidade da encarnação. Então, os nossos espíritos são almas encarnadas na Terra nesse momento, precisando dessa uma experiência para adquirir tudo isso. Essas virtudes descritas por esses grandes vultos, e aqui por Kardec, não são apenas desejos do campo espiritual. Eles se manifestam na encarnação. Portanto, nós devemos cuidar do espírito como devemos cuidar do corpo, morada desse espírito, para que seja dada consecução
dos desígnios de Deus dentro da nossa encarnação. E é assim que a gente, então, buscará em equilíbrio, a construção dessas virtudes, transformando-nos hoje naquilo que melhor do que aquilo que éramos ontem, e sem dúvida avançando ainda um tanto. Era o que eu queria dividir, eu espero que não tenha desestimulado ninguém, ao contrário, que tenha servido como combustível para a construção de coragem e vontade no bem. Seja conosco a paz e o amor do Cristo. Muito obrigado.